Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a bendita paz do nosso Senhor possa inundar os nossos corações. Somos gratos a Ele por nos reunir em seu grande nome. Meus amados em Cristo, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler os versículos 4 e 5. Lembra, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois, se não, venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro de seu lugar, se não te arrependeres. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, o teu eterno Filho, a ti toda honra e a ti toda glória. Obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos dá na tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que tem conduzido esta reunião. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aprendendo cada dia mais e mais como nos reunir em torno da tua mesa. Nos ajude, Senhor, a manter essa perseverança de adoração, de contemplação no nosso coração diante de ti. E nesta hora, Senhor, nós nos curvamos à tua palavra. Pedimos a tua infinita misericórdia. Derrama-te sobre nós. Fala ao nosso coração. Nos toca verdadeiramente nesta noite pela tua palavra. Porque tu conheces a nossa necessidade. Tu conheces o quanto cada um de nós necessitamos de ti. Nos ajude, Senhor. No nome do teu Filho Jesus, vem com a tua vara, vem com a tua espada, vem com o teu cajado e peleja contra nós nesse lugar. Senhor, nós confiamos este tempo ao teu Espírito Santo. Que Ele nos ajude. Que Ele tanto nos dê habilidade para ouvir, como também para o fluir da tua palavra, para a revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus amados em Cristo, no domingo passado eu compartilhei esta palavra com vocês, hoje eu quero dar continuidade. O tema que eu quero compartilhar com vocês é: não retires o teu candeeiro. Esta é uma mensagem que nós temos aqui na igreja de Éfeso. Muito já foi falado na primeira mensagem sobre um pouco da história desta igreja, acerca do contexto, especialmente deste versículo 5, a diferença de se viver diante de Deus apenas com obras e não com amor. A diferença de servir a Deus pelas obras e servir com amor. O amor deve ser o fundamento das obras. Porque é muito fácil você tentar agradar a Deus com obras. Isso é religiosidade. A vida cristã, ela tem como fundamento o amor. O amor deve ser a base. Aqui nós vemos na igreja de Éfeso o início da religiosidade, que depois vai se desencadear na igreja de Roma, ou no catolicismo romano. E foi justamente isto. Porque aqui nós temos com muita clareza a evidência daquilo que é religiosidade. Obras, fazer isso, fazer aquilo. Mas o Senhor diz: tenho contra ti que deixaste o melhor do teu amor. A palavra primeira aqui designa isso, o melhor do teu amor. Aí ele diz: lembra, pois, de onde caístes. Não é curioso esta palavra, caístes? Diante de Deus, esta igreja estava caída. Porém, ela tinha trabalho, paciência, suportava os maus, colocava a prova os que se diziam apóstolos e não era. Essa igreja declarava que eles eram mentirosos. Era uma igreja que sofria por causa do nome do Senhor. O que adianta uma igreja sofrer por causa do nome do Senhor e não amar o Senhor?
É possível. O Senhor está dizendo para nós que é possível. Então, uma igreja caída, diante do Senhor, ela estava caída, mas diante dos homens, que igreja é esta? Talvez se passássemos nós mesmos por estes crivos, ou por este crivo constituído de todos esses itens, dos versículos 2 e 3, será, irmãos, que nós estamos hoje à altura dessa igreja? Porque se nós estivermos abaixo, que a misericórdia do Senhor caia sobre nós, porque estamos vivendo o mesmo estado espiritual dessa igreja de Éfeso. Temos a mesa do Senhor, temos ministérios constituídos diante do Senhor, temos adoração, temos serviços, reuniões, obras sociais, mas o Senhor está dizendo, vocês estão caídos diante de mim, porque o fundamento dessas coisas não é o que eu faço em vocês, é o que vocês fazem para mim. Irmãos, o nosso fazer para o Senhor deve ser fruto daquilo que o Senhor fez em nós. O resultado da obra do Senhor é fruto da obra dele em nós. E o fundamento da obra do Senhor é o nosso relacionamento com Ele. O primeiro aspecto do chamado espiritual não é para fazer algo para Deus, mas é ir a Ele. Primeiro o Senhor Jesus chamou os discípulos para relacionar com Ele. Depois Ele os enviou. É diferente. Primeiro ir a Ele, depois ser enviado por Ele. Aonde está o ide de Jesus? Lá no final do seu ministério. Terreno aqui na terra. Depois que Ele ressuscitou, Ele disse, ide, portanto, Mateus capítulo 28, ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Aí está o ide do Senhor. Então, primeiro, relacionar com Ele. Depois, ser enviado por Ele. Então, queridos, o Senhor diz, lembra, pois, de onde caístes, arrepende-te. O termo arrepender aqui é um termo militar no original grego. É dar meia volta. Volta e pratica as primeiras obras. Se tratando de primeiras obras, dentro do aspecto hermenêutico, nós só podemos analisar isso a partir do livro de Atos. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar aquilo que denominamos as primeiras obras da igreja. Atos 2:42 nos dá uma síntese do que é estas primeiras obras. Porque todas as práticas da igreja, ou toda a prática cristã da igreja primitiva, estava resumida no versículo 42 de Atos 2, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Aqui nós temos 4 fundamentos daquilo que era a vida prática da igreja primitiva. Então o Senhor está dizendo para eles voltarem. E o Senhor prossegue, pois, se não voltar, se não for restaurado o ministério da palavra, se não for restaurada a verdadeira comunhão, o partir do pão, a reunião da mesa, as orações, se isso não for prática, se isso não for vida, se isso não for realidade em vocês, eu vou remover o candeeiro. Estão vendo? Mas o que significa o candeeiro? Vamos ler, por favor. O versículo 13 aqui do capítulo 1 de Apocalipse. João está tendo uma gloriosa visão do Senhor. Aí o Senhor vai mostrar, vai se revelar para ele. Então, no versículo 12, ele diz, voltei-me para ver quem era a voz que falava comigo. Virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então, João viu 7 candeeiros. Nós sabemos que os números em Apocalipse, eles têm uma realidade maior. Os números em Apocalipse têm um significado espiritual. O número 7, biblicamente falando, fala da perfeição da obra de Deus. O número 12 fala da plenitude da obra de Deus. Então, Apocalipse, versículos 12 e 13, aqui do capítulo 1, é isso que João vê. 7 candeeiros e no meio dos 7 candeeiros, o Filho do Homem. Agora, por favor, versículo 20. O mistério das 7 estrelas, que viste em minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, são os anjos, isto é, os mensageiros
das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Sabemos que esses capítulos 2 e 3 de Apocalipse vão resumir para nós a história da igreja. Você pode ler toda a história da igreja no livro, mas se você estudar o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, você vai ver que essa história está dividida em 7 estágios. E aqui nós podemos ver esses estágios. Estamos agora no primeiro estágio, o estágio de Éfeso. E aqui o Senhor dá esta mensagem dura para esta igreja. Ele diz para ela que se ela não voltar, se ela não tiver a prática das primeiras obras, se esta igreja não voltar a estas primeiras obras, o candeeiro será removido. Então nós estamos vendo algumas características daquilo que significa retirar o candeeiro, remover o candeeiro. O primeiro ponto que nós vimos é retirar o candeeiro, é perder a centralidade de Cristo. Porque Cristo, Ele está no centro do candeeiro. Irmãos, a centralidade de Cristo é o fundamento de tudo. Toda verdade espiritual aponta para Cristo. E Cristo é o centro, é a essência, é a base, é o fundamento de toda verdade espiritual. Guarde isto. Toda verdade espiritual aponta para Cristo. E Cristo é a essência, a base de toda verdade espiritual. Se você pensar em perder a centralidade de Cristo, é você perder a essência espiritual de tudo. Porque tudo dele, é tudo para ele, tudo converge nele. Se você tira Cristo, você tirou tudo. Um exemplo que nós temos é o exemplo de Saul. Você lembra que Saul governou 40 anos. Então vou chamar a atenção para 2 episódios do reinado de Saul. O primeiro, ele não venceu os amalequitas. Ele conservou o melhor. Nós sabemos pela Bíblia que os amalequitas representam a carne. Os amalequitas, espiritualmente falando, tipologicamente falando, representam a carne. A carne não converte. Carne não converte. A carne é inimizade contra Deus. Vê isso em Romanos capítulo 8. É o poder da carne que nós devemos manter crucificado. Essa força da carne que nós temos que manter na cruz. Por isso a vida de cruz é um caminho para nós. É um negar a nós mesmos. Nossa carne não converte. Ela tem que ser tratada pela cruz. Ela tem que receber o poder da cruz para que nós sejamos libertos da sua força, do seu poder e das suas obras. A vida na carne é oposição à vida no espírito. Então, é isso que nós temos que ver sobre o reinado de Saul. Essa é uma grande característica do seu reinado. Ele não venceu os amalequitas. Porque ele não venceu os amalequitas, aí você vai ver 2 pontos interessantes. No capítulo 28 de 1 Samuel, os amalequitas entraram no acampamento de Davi e levaram suas mulheres e seus filhos. E os manteve cativo. E depois, no capítulo 1 de 2 Samuel, quando Saul estava ferido, um amalequita o matou. E este é um princípio sobre a carne. Aquilo que você não vencer é aquilo que vai te destruir. Aquela parte carnal que você mantém escondida, em segredo. Aquela prática carnal que você esconde as 7 chaves no seu coração, é o que um dia poderá te matar. Pega essas chaves, entregue nas mãos do Senhor Jesus. Confie no poder do Espírito Santo e da palavra. Confesse esse pecado e o Senhor te libertará. Então esta é uma característica do reinado de Saul. Uma outra característica é que no capítulo 4 de 1 Samuel, a arca, que era um testemunho da presença de Deus na terra, era uma expressão do testemunho de Deus na terra, não estava mais no tabernáculo. Havia sido levada. Sabemos que a arca foi o primeiro item do tabernáculo. O que significa a arca? A centralidade de Cristo. O primeiro item, ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o principal, ele é o cabeça. Tudo começa por ele e tudo é
para Ele e tudo é dele. O dia o Pai entregará todas as coisas, Ele vai colocar todas as coisas debaixo do governo do seu Filho Jesus. Então Ele é o principal. A arca nos fala disto. A grande explicação para a tragédia do reinado de Saul. Você sabe como Saul terminou? Morto por uma malequita, depois pegaram o seu corpo e colocaram numa estaca. E ele serviu como vergonha para o povo de Israel. Um rei ungido pelo Senhor. Ele não era o meio de Deus, mas Deus permitiu que ele fosse. E é uma escola para nós hoje. Então, irmãos, olhe para isto. Ele terminou naquele estado deplorável, vergonhoso, derrotado. E a outra característica, a arca não estava no tabernáculo. 40 anos ele reinou, ele nunca se importou com a presença de Deus. Não é sério isso, irmãos? Ele não venceu a carne e não se portou com a ausência do testemunho de Deus. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. É muito sério. Porque nós podemos seguir aqui, irmãos, fazendo culto. Não é difícil. Alguém acha difícil fazer culto? Eu acho muito fácil. É só ter algumas pessoas que sabem entreter. Algumas pessoas que sabem organizar. Algumas pessoas que sabem cantar. Pessoas que sabem falar. Isso não é difícil encontrar aqui no nosso meio. Isso não é difícil. A gente consegue manter até algumas filiais, se a gente quiser. Mas a única coisa é que nós vamos ser um tabernáculo sem arca. Nós vamos ser uma igreja sem o testemunho do Senhor. E ninguém se importa, irmãos, porque o que vale é se existem espectadores. Porque hoje, o que se fala de igreja, em termos de igreja, não é aquilo que está na mente de Deus. A igreja na mente de Deus é o lugar do seu prazer, é o lugar do seu descanso na terra. A igreja aqui na terra é a continuidade persistente da obra do seu Filho que está no trono. O que significa que entre o trono na glória e a igreja na terra tem que ter um caminho livre. E será que tem, irmãos? Será que a gente sente isso? Eu vejo como essa reunião que nós tivemos há pouco da mesa do Senhor. Eu vejo como que o Senhor dizendo para nós, eu quero estar no meio de vocês. Eu vejo o Espírito Santo passeando, dizendo, eu quero ser livre aqui, como eu sou nessa noite. Como vocês me fazem sentir bem neste lugar. Eu quero a glória de vocês para que eu possa levar Ele, porque o propósito do Espírito Santo é glorificar Cristo na igreja. É o que Ele quer. Ele quer estreitar essa distância entre a terra e o trono. É isso que Ele quer, Ele está aqui. Ele insiste, Ele persiste conosco. E nós temos que dar glórias a Ele por isso nessa noite. Porque Ele nos fez sentir de maneira tão especial a sua evidente presença aqui. Ele está aqui, irmãos. Eu sei que muitos de nós aqui podemos dizer, o Senhor está aqui mesmo. Não é algo emocional, é algo real, Ele está aqui. Então, irmãos e irmãs, mas podemos dar as costas para Ele. Ao final da reunião, podemos voltar à nossa vida, voltar aos nossos afazeres, tomar o nosso caminho, seguir nele, sem o Senhor. Sem o Senhor. Satanás está disposto a andar de mãos dadas conosco, se o propósito dele for nos roubar da presença do Senhor, for roubar de nós a realidade do Senhor. Isso é trágico, irmãos. Então, o que significa que o candeeiro foi removido? O candeeiro foi removido, o que nós fazemos? A gente vive de substitutos. A Bíblia conta que no tempo de Roboão era filho de Salomão. Sisaque veio do Egito e roubou todos os escudos, todos os utensílios de ouro que estavam no templo. E quando informaram para Roboão que os egípcios haviam roubado aqueles utensílios sagrados lá no templo, sabe o que ele disse? Ele disse assim, vamos fazer de bronze. Sabe o que é o pior de tudo isso? Não é o simples fato de substituir algo, é substituir algo rico por algo tão sem valor.
não está à altura. Foi o que ele fez. Ele pegou e mandou que se fizesse utensílios de bronze. O bronze não tem o mesmo valor do ouro. Irmãos, podemos estar fazendo isso, porque a gente sabe como fazer. Teoricamente nós sabemos fazer. Reuniões nós sabemos fazer. Culto nós sabemos fazer. Não interessa para quem vai, o importante é se vocês estão aqui e voltarão felizes para suas casas, porque o foco do culto é a igreja. Isso é uma mentira, o foco do culto não é a igreja, o foco do culto é o Senhor. O foco da mesa é o Senhor, o foco da adoração é o Senhor. Muitos irmãos dizem que louvor edifica. Onde vocês encontraram isso na Bíblia, que louvor edifica? Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. É uma heresia grave, porque em nenhum lugar na Bíblia diz que o louvor edifica. Você pode tomar exemplos para justificar isso, mas você não pode formular uma doutrina. Então, se você não formula a doutrina, você não pode ensinar. Então, se você ensina, você é um herético. Louvor não edifica, porque o louvor não é para a igreja. Não cantamos para a igreja. Não cantamos para a igreja aplaudir. Não cantamos para a igreja alegrar. Nós cantamos para a glória de Deus. Nós cantamos o louvor da glória, da graça de Deus. Isso é louvor, é coisa séria. Não é cantar para as pessoas. Isso é uma perversão, isso é uma profanação. Então, queridos, quando se perde essa centralidade de Cristo, tudo fica diluído. Aí nós fazemos, sabe o quê? Nós começamos a viver um culto de substitutos. Um culto sem realidade espiritual. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Eu peço que o Senhor levante profetas no vosso meio para abrir-lhes os olhos, para mostrar para vocês que esse caminho não é dele. E nós podemos seguir conformados com isto. Nós podemos seguir achando que está tudo bom, e não está, e não estará, nunca vai estar. Nós temos que voltar e dizer: Senhor, ajude-nos, porque não é uma questão de perguntar: Senhor, o que devemos fazer? Porque Ele já mandou o que fazer, já ordenou, já ensinou. Um exemplo disso, nós temos vivido uma vida séria com a palavra. Responda para você. Você tem? Você é sério com a palavra? Ou fica lendo religiosamente? As pessoas fazem isso, abre a Bíblia e fica lendo religiosamente. Mas se você fizer 10 perguntas, a pessoa não é capaz de responder. Se você fizer 10 perguntas sérias, a pessoa não é capaz de responder. Se você começar por Cristo, de Gênesis e Apocalipse, a pessoa não sabe, não tem nenhum sentido. Se você falar: irmão, vamos estudar, o que você me fala das teofanias de Cristo no Antigo Testamento? Um assunto tão simples, irmãos. Vamos então para o Novo Testamento. Como que você explica Cristo no Novo Testamento? Como diz Paulo lá em Colossenses 2:2, o mistério de Deus. Quem é Cristo, o mistério de Deus? Que mistério que é este? Aí a pessoa diz: é um mistério, irmão. É um mistério. Isso é a resposta, irmãos? É isso que o Senhor quer de nós? Será que Ele selou esse livro para nós? Não, irmãos. Ele não abriu só esse livro, não. Ele abriu foi os céus para se revelar a nós. O Espírito dele está aqui, nos ajudando a entender, nos fazendo entender este glorioso Evangelho. Um Evangelho que tem um caráter eterno. Não é um Evangelho apenas teológico, intelectual. É um Evangelho que é uma pessoa encarnada, glorificada, revelada. Essa pessoa entrou para dentro de nós, tornou nossa vida. E quando você prega esta palavra, você está pregando esta pessoa. Esta pessoa é o poder de Deus. Você não tem nem que se envergonhar, porque é o poder de Deus. Você fala para uma pessoa, as cadeias quebram. Entende, irmãos? Nem todos vão crer, mas você tem que ser fiel ao Evangelho. Este Evangelho tem um caráter eterno. Este Evangelho, ele encarnou. Esse Evangelho está aqui, dentro de nós. Será que nós temos que pregar um outro Evangelho? Um Evangelho cheio de formalismo, cheio de diretrizes humanas? Será que nós temos que ser tão fiéis à homilética assim, de maneira que nós não podemos deixar o Espírito fluir como Ele quer? Temos que ser tão didáticos a ponto de excluir a inspiração e revelação do Espírito? Irmãos, nós precisamos olhar para isso com seriedade,
porque nós podemos estar diluindo aquilo que é sagrado. É por isso que a igreja está como está. É por isso que a igreja está como está. Coisas horrendas, coisas terríveis, em nome de Deus. Mas nós não temos que falar disso, nós temos que falar de nós aqui. E nós aqui. E você, como você tem tratado esta palavra? A superficialidade tem sido a marca, a característica do cristão moderno. As pessoas são superficiais na palavra. Elas não sabem o que é Cristo, elas não sabem o que é o reino, elas não sabem o que é cruz, caminho de cruz, vida de cruz. Elas não compreendem. Dizem que o livro de Apocalipse é um livro fechado, um livro difícil, um livro complicado. Aonde que o livro de Apocalipse é complicado, irmãos? É o livro mais simples de estudar na Bíblia. É o livro mais simples. Por quê? Porque ele é a conclusão da Bíblia. O problema do livro de Apocalipse é que nós não conhecemos Gênesis. Nós não conhecemos Êxodo. Parte do livro de Apocalipse está revelada em Êxodo. Parte do livro do assunto da Nova Jerusalém está revelada em Gênesis. A gente não conhece, irmãos. Então o problema não é estar em Apocalipse. Este livro chama revelação. Como Deus nos dá uma revelação e complica? Deus não complica. Nós é que somos complicados. Nós é que temos tratado a palavra dele de maneira indigna. Nós é que temos vivido um cristianismo superficial. Sabe por que tudo isso tem acontecido, irmãos? Porque pode ser que o candeeiro já tenha sido removido. E nós não sentimos falta daquilo que é glorioso, daquilo que é essencial, daquilo que é verdadeiro. Nós estamos vivendo de substitutos. Meu irmão, eu peço a você em nome de Jesus, tenha discernimento. Perceba, vamos perceber juntos, vamos buscar isso juntos. Vamos procurar restaurar o lugar desta palavra nas reuniões. Nós temos uma reunião só para isto. Quantos irmãos se dedicaram a esta reunião? Ou se dedicam a esta reunião? Quantos? Não é, irmãos? Não é exagero. Mas hoje, a grande maioria dos nossos irmãos tem sido tão superficial na palavra. No dia a dia, no convívio, você pensa, meu Deus, como é possível? É como se nós jogássemos 15 anos de estudo da palavra fora. Fora. É como se nós não dessemos valor àquilo que o Senhor tem nos dado, ao depósito. Paulo diz para Timóteo, guardar um bom depósito. Nós temos guardado esse bom depósito. Se temos guardado, guardamos aonde? Em que lugar da nossa casa nós guardamos o depósito? Não é lá na sua casa. Você tem que guardar esse depósito aqui. Ele só vai fazer diferença se ele for guardado aqui, dentro de você. Nós vamos avançar, irmãos. É um assunto tão sério, mas tão sério, que à medida que você toca, você vai vendo a gravidade da própria situação da igreja hoje. Depois a gente viu, só relembrando, aqui no capítulo 25 e 37 de Êxodo, a gente viu algo aqui sobre perder o candeeiro. Vamos ver capítulo 25, só passando rapidamente, aqueles dois artigos, versículo 31, farás um candeeiro, somente isto. 25 e 31 de Êxodo. Depois, capítulo 37, versículo 17, farás o candeeiro. Existe uma diferença entre um candeeiro e o candeeiro? Claro. Você vai ver a diferença dos artigos. Isso vai nos mostrar algo sério quando o candeeiro é removido. Lá no Novo Testamento nós vamos ver duas frases que constituem a natureza da igreja. Uma fala a igreja, ou as igrejas. Uma singular, outra no plural. Você vai ver a palavra no singular, vai ver a palavra no plural. Igreja e igrejas. Uma mostra para nós as igrejas numa região, porque a Bíblia é bem clara sobre isso. A didática bíblica é muito clara. Você nunca vai ler as igrejas em Jerusalém, as igrejas em Antioquia. Nunca. Sempre que faz referência à igreja numa cidade, a palavra é singular. E sempre que faz referência à igreja numa região, a palavra é plural. Mas hoje nós temos a igreja em Goiânia. Hoje cada um diz, minha igreja, a minha igreja. Tem igreja isso, igreja aquilo, igreja para todos os gostos. Mas se o Senhor tem que falar a sua igreja em Goiânia, Ele vai falar qual? Se Ele enviar um mensageiro, um profeta para falar a igreja em Goiânia, Ele vai falar qual igreja?
Porque, na verdade, irmãos, tem todo tipo. Mas o que aconteceu, irmãos? O candeeiro foi removido. E quando o candeeiro é removido, a aparência exterior, como a realidade interior, é perdida. Essas duas expressões aqui vão mostrar isso para nós. Esses dois artigos e essas duas palavras, igreja e igrejas. Isso é sério, irmãos. Agora vamos dar mais um passo. Por favor, aqui em Êxodo 37, 17. Farás também o candeeiro de ouro puro. Vamos parar nessa frase, ouro puro. Vamos ver mais uma característica, quando o candeeiro é removido. Porque, irmãos, o candeeiro, ele era feito de ouro puro. O que nos fala o ouro? Natureza, caráter e glória de Deus. A natureza e o caráter da glória de Deus. Lá, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito. Aí o capítulo 4, versículo 1 diz assim: tendo, pois, este ministério. Que ministério é este? O ministério do Espírito. E qual é o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é nos transformar, nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Romanos 8, 29, diz que Ele está nos conformando, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de Cristo Jesus. Então hoje o Senhor Ele está fazendo esta obra, Mas o que está acontecendo? Por que não existe a realidade desta obra? Por que não se vê a transformação? Por que as pessoas convertem e elas não mudam? Por que não existe realidade de conformação no meio do povo de Deus? Por que as pessoas, mesmo convertidas, são mundanas? Seus desejos são mundanos? O que realmente caracteriza que uma pessoa é convertida? Agora ela tem uma Bíblia. Nos finais de semana ela vai a um culto. É só isso que caracteriza que a pessoa agora é cristã? É porque ela tem uma carteirinha que diz que ela é de tal igreja. É aquela carteirinha que caracteriza que essa pessoa nasceu de novo? Ou é porque o Espírito Santo está trabalhando Cristo na vida desta pessoa? É porque existem sinais evidentes de que aquele velho homem não está tendo mais ousadia neste corpo, mas que Cristo está se expandindo no caráter, na mente, na vontade, nos desejos, porque é visível como Cristo resplandece pelo fruto do Espírito. Você vê, irmãos, esses assuntos hoje a gente toca tão superficialmente, porque parece que eles são verdadeiras utopias da mensagem cristã. Porque, na verdade, nós não tocamos muito nisso, porque que realidade que se tem? Irmãos, isso não pode ser. Nós precisamos desse candeeiro. Nós temos que crer que o Senhor está operando em nós. Mas muitas vezes isso se perde. A igreja vai perdendo sua aparência interior, sua realidade exterior. Os cristãos, eles começam a viver de maneira tão mundana, tão parecidos com o mundo. Isso é estranho, irmãos. A natureza do Evangelho. Isso não está correto. Você vê desde a casa das pessoas, a vida dela, tudo parece que não expressa Cristo. Falta uma expressão de Cristo, falta uma realidade de Cristo na vida da pessoa. Irmãos, nós temos que julgar a nós mesmos na luz da palavra. Você entende? Nós temos que nos julgar à luz dessa palavra. Isso não é uma questão só pessoal, isso é uma questão corporativa. Porque aqui, irmãos, nós não somos a igreja, apenas, unicamente a igreja. Nós somos uma expressão, um testemunho da igreja, com todos aqueles que invocam o nome do Senhor nesta cidade. Nós temos que reconhecer de maneira inclusiva os nossos irmãos, mas temos que compreender também a carga de responsabilidade e a esfera que o Senhor limitou para Ele trabalhar em nós e para nós servir a Ele. Então eu pergunto, a partir de mim, todos nós, qual tem sido a realidade dessa grande obra do Espírito Santo, da conformação de Cristo em nossa vida? Qual?
O que mudou nos teus desejos desde que você converteu? Hoje fala assim, nossos sonhos, né? Se prega muito isso hoje. Os teus sonhos. A gente canta, né? Os teus sonhos serão revelados, não é revelados, mas canta muito isso. Os teus sonhos, seus sonhos, né? Os sonhos de Deus. Se prega muito isso na igreja hoje. Nossos sonhos. Se você perguntar qual é o meu sonho que eu tenho não tem nenhum sonho. Você tem, não. Nosso desejo é o que a palavra diz. Nossa vida é o que a palavra diz. Entende? Eu não sonho ser o presidente desse país. Eu não sonho essas coisas. Você sonha? Sabe o que eu desejo mesmo? É ver Cristo formado em mim, ver Cristo formado nos meus irmãos. Sabe o que eu desejo? Que o Senhor volte logo. Sabe o que eu desejo, irmãos? Que nós preguemos o Evangelho para as pessoas. Que nós devemos as pessoas a Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Ou você quer ter uma sepultura de ouro? Ou você está tentando pôr o seu reino aqui? Eu vi um livro, até comprei esse livro. Ele chama Cristão Ateu. Aqueles que vivem como se Deus nunca existisse. Cristão ateu. É o que mais tem hoje, irmãos. Os piores ateus não são os que estão fora da igreja, é os que tentam fazer parte dela. São batizados, tem Bíblia, tem denominação, tem tudo, tem até cargo, e alguns até são líderes religiosos. São cristãos ateus. Isso é sério, irmãos. Sabe por que isso é evidente na igreja? É porque o candeeiro foi removido. Remover o candeeiro é perder isso. É perder a glória do trabalho do Espírito Santo, nos conformando à imagem de Cristo. Mas ele diz mais ainda. Observe, voltemos aqui para o capítulo 37 do livro de Êxodo. Ele farás um candeeiro de ouro puro. Ouro fala da natureza, do caráter, da glória de Deus. Aí ele prossegue dizendo, lavrado a martelo. Lavrado a martelo. O que significa esse lavrado a martelo? Trabalho da cruz. Ele era batido, porque o candeeiro era uma peça muito curiosa. Era uma peça só de ouro. Alguns dizem que tinha 34 quilos de ouro. Outros dizem que, na verdade, nos escritos mais antigos, fala de 33,5 quilos. Mas tudo bem. Aqui no versículo 24 diz 34 quilos de ouro, na versão Reina Valera. Agora, observe bem, meus irmãos e irmãs. Era uma peça só, talhada, trabalhada a martelo. Era uma peça incrível. Há um outro detalhe que eu quero que vocês observem bem. Aqui no versículo 23. Fez também suas 7 lâmpadas, suas espevitadeiras e seus apagadores de ouro puro. Essas espevitadeiras eram elas que cortavam, quando o pavio estava produzindo só fumaça, aí ela vinha e cortava para que pudesse produzir o fogo para manifestar a luz. Isso também fala da cruz. Então, o trabalho da cruz, isto é algo evidente. Irmãos, irmãs, quantos de nós aqui temos estranhado o assunto da cruz porque é algo tão novo, a despeito de termos nos convertido aí há 20, 30 anos atrás? Porque a igreja não prega a cruz. A única cruz que elas pregam é a cruz no aspecto objetivo, mas nunca o caminho da cruz, vida de cruz, nunca. Hoje nós não somos ensinados a negar a nós mesmos. Ao contrário, nós somos ensinados a amar o nosso ego. Nós somos ensinados a amar. Você tem que ter amor próprio. Muito cuidado com isso. Porque existe uma cilada aí. Porque pode ser que esse amor próprio, esse amor a si mesmo, é o amor ao próprio ego. Este é um caminho perigoso. O trabalho da cruz é fundamental na vida da igreja. E quando se perde a ênfase da obra da cruz, da mensagem da cruz, do ensino da cruz, é porque não existe mais candeeiro. Os cristãos não estão preocupados com a vida de cruz. Cada um vive por si mesmo, cada um vive do jeito que tem que viver. Irmãos, nós precisamos ser tratados pela cruz para que nossa vida cristã não venha produzir fumaça. Não existe mais luz, não existe mais o fogo. E você sabe que este fogo aqui é a combinação do óleo.
Depois que a gente for ver isso aqui, vamos perceber algo muito maravilhoso. Porque o óleo aqui produz este fogo dentro deste candeeiro. E isso é algo glorioso. Aqui o Senhor está nos falando do trabalho da cruz, da obra da cruz, de uma vida de cruz. Por que os cristãos não sentem mais desejo disso? Por que o assunto da cruz não está mais no contexto da prática da igreja? Sabe por quê? O candeeiro foi removido. O candeeiro foi tirado. Então não sentimos mais necessidade da cruz. Um evangelho sem cruz não é evangelho. Uma igreja que não conhece a doutrina e o valor da cruz não pode ser chamada de igreja. Uma igreja que não tem compromisso com a mensagem da cruz não é igreja. Ela não tem compromisso com o evangelho de Cristo. Ela não tem compromisso com Cristo. Mas por que o assunto da cruz se perdeu ou foi diluído? Sabe por quê? A centralidade já foi tirada. O candeeiro já foi removido. Se o candeeiro foi removido, irmãos, por que nós vamos falar de cruz? Por que nós vamos querer viver uma vida de cruz? Você sabe que a cruz é um princípio eterno em Deus. Todas as ações de Deus em tratar com o homem foi através do princípio da cruz. Desde que ele disse para o homem, mostrando aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ali ele estava estabelecendo o princípio da cruz, tratando com a vontade do homem, tratando com a escolha do homem, mostrando para o homem que o homem não podia viver segundo o seu coração. O homem tinha que olhar para aquela árvore e poder rejeitar o seu desejo. Da mesma forma hoje, irmãos, a igreja perdeu a visão da doutrina da cruz. Ou um outro evangelho chamado Evangelho da Prosperidade, maldito Evangelho da Prosperidade, roubou o lugar da doutrina da cruz na igreja. Este evangelho que ensina que o cristão não pode sofrer. Se você estiver sofrendo, irmão, muito cuidado, porque não é certo você sofrer. Teve um irmão que ele escreveu muitos livros, eu mesmo li praticamente todos os livros dele, Kenneth Hagin. Então ele fala sobre Jó, ele diz que você não pode se prender muito na história de Jó, foram apenas 9 meses, então você não pode se prender naquilo. Irmãos, 9 meses que valeu uma eternidade, porque se você não vê os princípios do Senhor ali, dificilmente você vai entender o valor do sofrimento, porque o sofrimento é um instrumento de transformação. Nós podemos sofrer por causa de Cristo, e quando sofremos por causa de Cristo, é natural que muitos cristãos sofram por causa de Cristo. Se você, meu irmão, minha irmã, está sofrendo por causa de Cristo, Deus quer levar você ao amadurecimento. Mas você também pode sofrer por causa do seu ego, esse ego que não converte, este ego que, combinado com a força da carne, te mantém escravo de tantas coisas, que impede que você viva as virtudes espirituais, que impede que cresça dentro de você o fruto do Espírito, este ego que te controla, que te domina, que se torna o Senhor interior de toda a sua vida. Este ego, ele tem que estar na cruz, entende? Então muitos cristãos, eles não querem render o seu ego ao Senhor, eles não querem deixar a cruz tratar com o ego. Sabe o que Deus faz? Leva eles ao sofrimento. E quando Deus leva um cristão a sofrer por causa do ego, Deus quer produzir nele um caráter de quebrantamento. Mas também podemos sofrer por causa dos nossos pecados. E quando sofremos por causa dos nossos pecados, não confessamos os nossos pecados ao Senhor, não rendemos, não é só confessar, porque muitos cristãos acham que confessar, ele já pagou a sua dívida. Já fiz o que tinha de fazer, já confessei para o Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Em Oséias 13, diz que as confissões de Efraim, o arrependimento de Efraim, era como a luz da manhã, que cedo passa. É como se a pessoa só arrepende para pecar de novo. Não é isso, irmãos. Então, quando o cristão, ele não se arrepende dos seus pecados, ele continua pecando, não se arrepende. Aí Deus permite o sofrimento. E quando Deus produz, ou trabalha o sofrimento na vida de uma pessoa assim, de um cristão assim, é porque Deus quer levá-lo ao arrependimento. Estão vendo, irmãos? Isso é trabalho da cruz. A Bíblia está recheada, de Gênesis a Apocalipse, mostrando-nos o valor do aspecto subjetivo da cruz,
De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai nos revelar aquilo que é o caminho da cruz. Só mais um item hoje, para terminarmos. Diz assim: seu pedestal, sua haste, seus cálices, suas maçanetas, suas flores, formavam com ele, olha essa frase, uma só peça. Quando o candeeiro é removido, a unidade desaparece. Quando não tem o candeeiro, a comunhão não existe. Eu sei que muitos irmãos não entendem o que é comunhão. Eles acham que comunhão é amizade. Comunhão é reunião. Comunhão é almoço, é churrasco. Isso não é comunhão, irmãos. Isso pode ser diversão. E pode ser uma perigosa diversão, quando ela é usada para camuflar a falta de comunhão. Muitos irmãos usam a comunhão até mesmo para falar dos irmãos, para ficar expondo os irmãos. Isso não é comunhão. Tagarelice, perda de tempo, reuniões onde o diabo está agindo. Quando existe a comunhão, o centro dessa comunhão é em torno do Senhor, por causa do Senhor e para a glória do Senhor. Esse é só um aspecto. Eu já disse para vocês e repito, diz que a repetição é a quinta essência do ensino, então não é demais repetir. O livro de Atos, diferentemente dos demais livros do Novo Testamento, o assunto comunhão é tratado com um grande significado. Há um aspecto muito particular no livro de Atos quando se fala de comunhão. Existe uma palavra que ela ocorre 12 vezes em toda a Bíblia, 11 em Atos e uma só em Romanos, capítulo 15. A palavra é homotumadon. Essa palavra é a palavra que Lucas usou para poder expressar o valor, a natureza e o caráter da comunhão da igreja primitiva. E para mim não existe uma outra palavra tão significativa que expresse de maneira tão veemente o que deve ser a nossa comunhão. Primeiro que a nossa comunhão, ou a comunhão, ela não nasce na igreja. A comunhão é algo eterno. Essa comunhão, ela existia na relação trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito por toda a eternidade. Esta é uma comunhão espiritual e eterna. Por isso que não é uma comunhão baseada meramente em relacionamentos. Muitas vezes a gente vê os irmãos sofrendo, vemos os irmãos passando alguma dificuldade, a gente fala assim, está vendo? Olha lá, os irmãos estão passando dificuldade, os outros irmãos nem veem, ainda chamam isso de comunhão. Então, o inimigo muitas vezes usa a gente para falar mal da comunhão. Que cristão somos nós que falamos mal da comunhão? Um cristão que fala mal da comunhão, ele está sendo usado pelo inimigo. Não toque na comunhão da igreja, porque ela não é a comunhão da igreja, é a comunhão do Espírito. Não falem mal da comunhão, meu irmão e minha irmã. Porque quando você está tocando na comunhão da igreja, você está tocando no Espírito Santo. Então não faça isso. Se você está vendo um irmão passando necessidade, Deus mostrou para você, o outro irmão não viu, por que você está criticando quem não viu? Vai você e faz. Está vendo? Eu vou na casa do irmão, chego lá e vejo a casa dele toda desmantelada. A cozinha dele não tem nem arroz. Aí eu reúno os irmãos, não, porque eu fui na casa do irmão e lá não tem arroz, não tem nada. Ah, que comunhão é essa que a igreja prega? Irmãos, eu estou condenando a mim mesmo. Quem viu foi eu. Como é que eu vou condenar os meus irmãos que não viram nem entraram na casa? Se o Senhor mostrou para mim, e se eu realmente estou no corpo, eu vou no corpo. Irmãos, vamos somar juntos, vamos cuidar daquela irmã, vamos cuidar daquele irmão, vamos estar juntos. Irmãos, muito cuidado, não brinquem com a comunhão, não desfaça da comunhão, porque a Bíblia trata a comunhão com muita seriedade. Essa é uma comunhão do Espírito. Não trabalhe contra ela, trabalhe a favor dela. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 6 que Deus abomina irmãos que falam mal de irmãos. Deus abomina quando um irmão fala mal do outro irmão. Deus abomina. Uma pessoa assim é abominável diante do Senhor. Então, queridos, vamos ser cuidadosos. Porque tudo isso, sabe o que caracteriza? O candeeiro que foi removido. Porque talvez o candeeiro tenha sido removido aí na tua vida. Você perdeu essa realidade do candeeiro na sua vida interior. E você se tornou como que um câncer no corpo de Cristo. Não seja um câncer no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não pode ter nenhum câncer. Este corpo é saudável, porque esse corpo tem vida. A vida que tem nesse corpo é a vida indestrutível, é a vida incriada, é a vida eterna. Então, se você, como disse o Senhor Jesus em João 15, o ramo que não frutificar, o Senhor vai cortar.
vai cortar e vai lançar fora. Não permita que isso aconteça. Deixe que o Espírito Santo te fale nesta noite o que Ele está desejando falar ao teu coração, ao meu coração. O candeeiro foi removido, então nós vamos romper com a comunhão. Lá no livro de Atos, como eu estava falando, vocês vão ver em alguns textos, por favor. Sublinhe esses textos, irmãos, uma vez por todas. Vamos aqui no capítulo 1. Vamos começar aqui no versículo 14. Todos esses perseveraram, olha a palavra, unânimes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Olha aí, todos esses perseveraram unânimes. Capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Olha essa frase, todos reunidos. Versículo 46, aqui do capítulo 2 de Atos. Olha o que diz. E perseverando unânimes. Estão vendo aí essa frase? Homotumadon. Capítulo 4, versículo 24. E eles, ouvindo isso, unânimes, até para ouvir, eles eram unânimes. Estão vendo? Capítulo 5, versículo 12. Bem na parte final. Estavam todos unanimemente. Estão vendo aqui? Capítulo 15, versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados, olha essa frase, a um acordo. É a mesma palavra no original. Por aí vai. Se você for lendo na Bíblia, estudando a Bíblia, aqui no livro de Atos, vocês vão ver, são 11 vezes que vocês vão encontrar este vocábulo. Depois, Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, vocês vão encontrar novamente, somente aqui em Romanos, em lugar nenhum outro da Bíblia. Só aqui que o Espírito Santo vai usar esta palavra. Sabe o que ela significa? Vou tentar explicar de maneira mais simples. É como uma grande orquestra, com vários instrumentos diferentes, mas quando todos eles são tocados, produzem uma grande harmonia musical. Um único som, uma única música. É isto. Nenhuma mais, nenhuma menos. Um único som. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Que esta unidade, essa uma só peça, é a sua igreja. Ela tem que produzir um único som diante de Deus. Porque a unidade da igreja, a comunhão da igreja, expressa a realidade do Deus triuno nela. Porque essa comunhão é espiritual. Mas não tem o candeeiro, o que é que nós vamos ter? Divisões. Nós vamos ter corações divididos. Nós vamos ter uma distância entre os irmãos. Nós vamos nos afastar. Mas o grande problema não é a comunhão, irmãos. O problema nunca vai ser a comunhão. Sabe o que é o problema? É que o candeeiro foi removido. Mas quando o candeeiro está, quando você vê a centralidade de Cristo, ninguém está procurando o seu próprio interesse. Ninguém está procurando viver sua vantagem. Ninguém está procurando estar acima do outro. Nós queremos todos estar reunidos debaixo do nome dEle. Meus irmãos, que o Senhor venha perscrutar os nossos corações com esta palavra. Que a nossa oração seja: Senhor, não retire o teu candeeiro do nosso lugar. Não remova o teu candeeiro do nosso lugar. Irmãos, imagine o prejuízo que nós vamos ter. Todos esses itens significam isto. A centralidade de Cristo removida. A expressão interior e exterior da igreja tirada. Imagine isto. A obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo em nos conformar à imagem de Cristo, não existe. O trabalho da cruz. Oh, irmãos, como nós podemos vencer nossa carne? Como nós podemos vencer o nosso ego? Como nós poderemos vencer o mundo se a cruz não trabalhar em nós? Sem o trabalho eficaz da cruz. Como, irmãos? A cruz é um instrumento de transformação. Hoje nós somos chamados a andar por este caminho de cruz. Mas tudo isso foi removido, tudo diluído. Porque o grande perigo, irmãos, não é dizer que essas coisas não existem. Essas coisas serem diluídas no nosso meio. E a comunhão. Como ser uma igreja na terra sem esta comunhão verdadeira, sem esta harmonia? Como? No Salmo 133 ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união.
É bom, irmãos. É agradável. É como óleo precioso derramado. Que óleo precioso é este, irmãos? Quando é que este óleo precioso foi derramado? Este óleo precioso derramado é o Espírito de habitação que veio nos habitar. Porque a tipologia nos diz que o óleo representa o Espírito Santo. Ele é um óleo precioso, mas porque ele é precioso? Porque um preço foi pago. Antes dele ter sido óleo derramado, um preço foi pago. E que preço foi esse? Esse foi o preço da vida do Filho de Deus lá na cruz do Calvário. Foi o preço pago lá na cruz que tornou o óleo precioso. Ele só é um óleo precioso derramado porque Cristo foi crucificado no nosso lugar. Ele diz que a nossa comunhão é como esse óleo precioso. Irmãos, isso é muito para nós. Vamos ser honestos. Como você vai assimilar nossa comunhão com o óleo precioso? Isso quer dizer que Deus está falando para mim e para você, que a nossa comunhão tem o mesmo valor do óleo precioso, da morte e do derramamento do Espírito Santo. Vocês entenderam isso, irmãos? Entenderam isso? Diante de Deus, a nossa comunhão tem o mesmo valor da morte de Cristo, do óleo precioso, diante de Deus. Nós precisamos que o Senhor derrame colírio dos nossos olhos, para que a gente possa ver isso. Mas por quê? Porque é tão valioso para Ele, porque é a única forma dele ser visto aqui na terra. A única forma de ser visto o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo é num ambiente de estreita comunhão, onde a comunhão é realidade. Porque Cristo morreu, o Espírito veio, mas ele nunca será visto, nunca será expressado num ambiente de confusão, num ambiente de divisão. Nós podemos sensacionalizar a obra do Espírito Santo, mas nunca expressá-la. Podemos simplesmente fazer ou tentar manipular pelas emoções, mas nunca pela realidade. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Que o Senhor nos guarde. Observe esse detalhe tão importante, porque foi o Espírito Santo que inspirou esse Salmo 133. A nossa comunhão é como óleo precioso derramado. Oh, Senhor, nos ajude a ver isto. Nos ajude a ver isto. Mas o grande problema não é ver o quanto temos perdido de comunhão, porque nós podemos tentar tratar o problema da comunhão, mas o problema não é a comunhão, o problema é que o candeeiro foi removido. Nós não temos que orar, Senhor, nos dê comunhão, nós temos que orar e dizer, Senhor, retorna o teu candeeiro, Senhor. Nós nos humilhamos da tua presença, nós nos arrependemos, Senhor. Senhor, nós vamos praticar as primeiras obras, nós vamos amar tua palavra, nós vamos amar tua palavra, nós vamos agir de maneira séria com a tua palavra, nós vamos ser sérios na comunhão, nós vamos ser sérios no partir do pão, nós iremos tratar as reuniões de oração como reuniões sérias na nossa vida de igreja. Vamos praticar isso, irmãos, porque muitas vezes a gente pode perguntar assim, onde é que nós estamos errando? Você não tem que perguntar nada, porque está diante dos nossos olhos, onde é que nós estamos errando. Será que nós somos aqui uma igreja que ora mesmo, irmãos? Não é as orações espalhadas, eu não estou falando de oração devocional, eu estou falando de oração congregacional. A oração devocional, ela tem um peso particular, ela tem um peso individual, mas uma oração congregacional tem um peso governamental. Quando nós nos reunimos para orar, é diferente. Um cristão sozinho, ele não é capaz de tocar a totalidade do governo de Deus em oração. Ele pode fazer isso, se for um encargo que o Senhor der para ele, como ele fez com Daniel. E nós vemos muitos exemplos na Bíblia, mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento, o governo de Deus era por meio da oração congregacional. Quando havia uma necessidade de uma manifestação do governo de Deus, a igreja orava. Quando havia uma intervenção do governo de Deus, a igreja orava. E quando essa igreja orava, irmãos, acontecia coisas que vocês não podem imaginar. Apóstolos presos e anjos sendo enviados para libertá-los da prisão, e os soldados não viram nada. Percebe? Mortos ressuscitavam. É o peso da oração governamental. A igreja perdeu isso, irmãos. A igreja perdeu. Mas a igreja não perdeu, não foi a oração congregacional, ela perdeu o candeeiro. Ela está vivendo sem ele, como um tabernáculo sem arca, e tentando fabricar orações, reuniões, e tantas coisas nós temos fabricado. E o Senhor, Ele não quer isso. Ele diz lá na frente para Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque a revelação profética nessas cartas, elas são crescentes.
Aquilo que o Senhor está rejeitando em Éfeso, Ele vai vomitar em Laodiceia. Estão entendendo, irmãos? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Só o Senhor para nos ajudar.